Olá, estudante. Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o professor Alexandre, professor de matemática, e espero aqui contribuir com seus estudos sobre as questões do Enem 2020. Vamos lá, então? Aqui nós temos a questão número 137 da prova do Enem 2020, né? Então, a questão 137, uma questão que eu entendo ser de uma matemática básica, né? Fundamental, aí uma questão que fala sobre razão, né? Então, temos aqui um enunciado um pouco extenso, né? Típico do, das questões do Enem, que o estudante tem que ter, né, uma leitura rápida, dinâmica aqui, para ir logo à pergunta, né? Diz assim o enunciado: uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura. Então, o que está vendido por uma cor mais escura. Dos assentos ainda disponíveis, né? Então, os assentos disponíveis estão na cor mais clara. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem, tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em determinado instante. Então, a gente observa aqui, né, uma vista superior da imagem do ônibus, correto? Nós temos, entendo aqui, né, os números 1, 2, 3, 4, né? Esses assentos que estão em vermelho, então, são os assentos que já foram vendidos, né? Começa a contar daqui, né? 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, né? 8, correto? E assim vai. O que a gente observa? Que tem assentos que estão em branco, né? E outros já estão em pretinho, ok? Aí ele vem com a pergunta, ó. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem é... Então, ele quer que você escreva uma razão, né? Então, é importante o estudante saber que uma razão é uma fração, é uma divisão, né? Razão entre dois números é uma divisão. E essa divisão que ele quer que você escreva, ela foi dita aqui, né? A razão entre o número de assentos já vendidos, né? E o total de assentos do ônibus. Então, a razão entre assentos vendidos dividido pelo total de assentos, né? Correto? Então, é essa a razão que ele quer que você escreva. Dos assentos já vendidos, que são os que estão na cor pretinha, né? Dividido pelo total de assentos que tem o ônibus, né? Então, é só escrever isso, né? Quantos assentos estão vendidos? Vamos ver, quantos são os assentos vendidos? Então, eu tenho 4 aqui, né? Essa primeira fileira. Nessa segunda fileira, até escrever aqui, né? Nessa primeira, na frente do ônibus, eu tenho 4, aqui eu tenho mais 2 vendidos, né? Aqui eu tenho mais 3 vendidos, aqui eu tenho mais... Melhor, aqui tem mais 2, né? Tem mais 2 aqui, aqui eu tenho mais 3, né? Aqui eu tenho mais 2, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, né? Aqui não tem nenhum, aqui tem 1, né? Aí eu não tenho mais nada. Então, quantos assentos já foram vendidos? 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16. Então, vendidos eu tenho 16. E quantos assentos eu tenho ao todo, né? Total de assentos desse ônibus. Então, se a gente seguir aqui a leitura, a gente vai ver que tem 42 assentos, né? Correto? Ele vem seguindo a ordem numérica aqui, né? Não preciso nem contar um por um. Tenho 42 assentos, ok? Então, a razão aqui vai ser de 16 para 42, ok? Perceba que se você muda a ordem disso aqui, né? Ó, escreve o total de assentos sobre total de assentos, né? Sobre os assentos já vendidos,
você escreveria 42 sobre 16, né? Que teriam a resposta aqui. Mas isso não está correto, né? Porque você tem que escrever a razão na ordem em que foi dito no enunciado, né? A razão entre o número de assentos já vendidos, né, e o total de assentos. Então, é essa a razão que você tem que escrever. 16 sobre 42. Mais uma coisinha aqui, né? Às vezes ele poderia ter simplificado essa fração, né? Ele poderia ter simplificado essa fração. 16 para 42, poderia ser dividido por 2, né? E ter ficado 8 sobre 21, né? Poderia estar escrito isso também aqui, né? Poderia estar 8 sobre 21 aqui também, uma simplificação dessa fração. Ok? Mas não é o caso. Então, aqui o gabarito aqui fica sendo a alternativa A. Faça seu comentário e a gente pode continuar aqui com as questões do Enem. Um abraço.